Boa tarde, pessoal. Então, como prometido, eu iria fazer uma live hoje, né, para a gente discutir algumas questões ali, aprofundar alguns conceitos que nós estamos discutindo nesse capítulo, né? Deixa eu ver se o pessoal tá chegando. Eu esperei uns 5 minutinhos ali para dar tempo do pessoal acompanhar, se organizar, né, para entrar na live. Deixa eu ver se a Lara aqui está me ouvindo. Lara, tem como você dar um oi? Você está me ouvindo, Lara? Ok, ela respondeu. Então, parece que está tudo certo. Ok, deixa eu voltar na tela inteira aqui. Bem, essa live de hoje, então, tem como propósito, né, voltar a fazer algumas reflexões sobre esse capítulo que a gente está falando. Ou melhor, a gente está discutindo, né, esses conceitos filosóficos de valores, né, do tema valores. Eu enviei, então, o material lá na semana 25, mas hoje eu também, como eu estou apresentando, vou apresentar hoje o filósofo Nietzsche, eu também estou disponibilizando um material de apoio. Então, está sendo enviado junto ali na plataforma um material de apoio que se refere ao tema, né, a todo o tema do capítulo. Vocês vão ver ali que o material está disponível na plataforma. Não há nenhuma dificuldade nisso. Mas se tiverem alguma dúvida, também é só me procurarem ali. A Lara deu boa tarde, então tá tudo certo. E Lara, se tiver alguma dúvida, você pode participar aí, se quiser entrar ao vivo ou simplesmente colocar a sua opinião lá no chat, tá? Como mensagem. Tudo certo. Eu estou acreditando que você está me ouvindo, então tá mais do que importante, certo? Vamos voltar aqui então, eu quero apresentar uma janela. Ah, ela comentou que está ouvindo. Beleza. É uma pena, né, Lara, que não estão todos, né, poder acompanhar a aula ao vivo e a gente poder tirar as dúvidas com o professor, mas depois vai ficar disponível, também vou deixar salvo esse vídeo aí, sem nenhuma dificuldade, tá? Só deixa eu colocar aqui, então, a janela que eu quero apresentar, que é a janela, então, do Nietzsche. Olha só, a gente então começou a falar, estamos falando, né, um pouquinho sobre o conceito de valores. Esse tema, valores, ele é muito interessante porque ele antecede as nossas discussões sobre ética. Quando a gente fala de valores, né, a gente coloca valores como guias de ação, quer dizer, são através dos valores que a gente direciona as nossas ações. Nós escolhemos, né, aquilo que é certo, que é errado. Os valores, essa noção de valor em si, ela muitas vezes também pode ser é, relativo, né, a contextos, a épocas. Eu até para falar sobre valores, eu coloquei na semana passada, que foi a semana de revisão de conteúdo, dois filmes, na verdade, o filme Hipátia, que falava um pouquinho sobre a história da filósofa, né, Hipátia, que ela foi condenada no seu tempo por ela ter que ter uma opinião sobre religião, mas sim também por algumas descobertas. Ela era mulher, por ser mulher, né, ela acabou sendo perseguida, bem, acabou pagando com a sua própria vida. E também o filme Vivos, que conta a história lá do acidente na Cordilheira dos Andes, de um time de futebol, né, de rugby, de futebol americano. Então, que eles caem, eles ficam alguns dias nas geleiras lá, e para sobreviver eles têm que praticar canibalismo. Tipo, os valores que eles acreditavam ali foram colocados numa situação extrema, né? Muitos que não, nem acreditavam em Deus, na hora que o avião estava caindo, tiveram que rever seus pensamentos. Olha só, a gente também falou no tema anterior, pode ver que eu estou colocando Nietzsche aqui como item 2, porque nós já falamos sobre a primeira concepção filosófica do Platão, que foi aquela questão lá da universalização dos valores. O Platão dizia que os valores tinham que ser iguais e a todo tempo. Aí ele lembrava, né, que os valores, por serem universais, eles poderiam ser almejados por todos e eles só poderiam ser conquistados, né, adquiridos pelo autoconhecimento. O Platão
ele fala de valores universais porque poderia servir para toda época e todo lugar. O Platão tem razão em algumas questões, porque, por exemplo, valores como felicidade, a gente até lembrou aqui valores como justiça, né? Meio que deveriam ser seguidos por todos, né? São valores universais. Só que muitas vezes a gente vai ver que a crítica do Nietzsche, a opinião, a universalização dos valores do Platão, porque o Nietzsche então chama atenção essa ideia da historicidade. Vamos falar aqui do Nietzsche, então. O Nietzsche é bem polêmico, porque o Nietzsche ele faz uma crítica severa ao cristianismo, à religião, né? Do cristianismo. Principalmente porque, talvez, eu não sei se ele traz a perspectiva histórica, né, do quanto na Idade Média a igreja foi severa em condenar algumas pessoas pelos seus pensamentos, pelas suas ideias, mas ele está dizendo que a Igreja Católica, e aqui a gente não está fazendo uma crítica, pessoal, à Igreja Católica também, em si, aos dias de hoje, talvez, vamos pontuar aqui a reflexão do Nietzsche sob a perspectiva do cristianismo, né, naquele contexto lá onde exigia severas regras morais. Alguns livros do Nietzsche são bem famosos, como Assim Falou Zaratustra, que ele fala sobre essa concepção da ética aqui. Eu coloquei aqui as principais obras, se vocês tiverem curiosidade, bem interessante essa obra do Anticristo, então, onde ele desenvolve essa teoria, a própria genealogia da moral, esse livro é ótimo, né, para discutir essas questões de valores. Então, segundo eles, os valores são produzidos historicamente, tipo, né, há um contexto em que cada indivíduo está inserido. E a tarefa da filosofia, segundo ele, é produzir essa hierarquia de valores. Quer dizer, definir, né, o que são melhores valores, pode-se dizer assim, numa escala, né, de bons até ótimos, se for avaliar. Na obra Além do Bem e do Mal, ele coloca essa ideia de que há prescrições universais, que ele critica lá do Platão, né, até porque ele diz que é necessário pensar sobre a própria moral, as origens. Ele até antecedeu algumas questões do fascismo ali na Itália e do nazismo na Alemanha, onde se incutia, né, nos alemães, nesse caso nazistas, né, essa ideia de um poder autoritário, onde todos deveriam seguir regras universais. O Nietzsche também fala sobre essa ideia dos valores concebidos de forma eterna, né, como se viessem de Deus, né, como se Deus estivesse dizendo que você tem ou não que agir. Muitas vezes, né, claro, como eu falei, impossibilitando as suas próprias escolhas. O Nietzsche critica essa ideia de que há uma moral de rebanho, sabe? Porque está todo mundo indo para lá e eu tenho que ir também. E isso tem a ver com relação a essa perspectiva dele, né, de que ele se pergunta, né, por que várias pessoas seguem um líder? Já que essa filosofia de que a união faz a força representa um pouco a ideia de que todos devem seguir uma opinião, né, um conjunto de regras, muitas vezes demonstram um pouco de fraqueza de pessoas que, se elas não concordarem, elas não devem necessariamente ter que fazer o que todo mundo faz. E essa ideia do fraco é porque ele não é forte, então, porque muitas vezes, segundo Nietzsche, a pessoa não está tendo autonomia, opinião própria. Até ele diz aqui, ó, são os fracos que procuram seguir seus iguais e vivem sob as ordens de um comandante. Ele usa o termo, né, pastor de rebanho, não se referindo aqui ao pastor religioso, mas aqui o pastor é aquele que indica um caminho, né, como se aquele caminho fosse um caminho, o melhor caminho ou o caminho perfeito. Onde está a moral, segundo ele, dessa questão desse tipo de moral impositiva? Tem a ver com relação à ideia de uma inversão, que durante a história ele diz que os fracos eram, nesse caso, né, melhores do que ser forte. É como se você tivesse que ser submisso para você ser bom, ou nesse sentido, né, forte. No caso, o fraco, ele tinha que sujeitar a ideia daquela ideia terrena, por exemplo, de que para você conseguir um lugar no céu, você precisa seguir um conjunto de regras, de fatores. É aí onde o Nietzsche trata de dois conceitos, do ativo e do reativo. Todos os seres vivos, segundo ele, são animados por impulsos, que ele denomina de vontade de potência. Essa vontade de potência é o que impulsiona a nossa vida. E aí está a ideia da inversão dos valores, quando ele fala, né, que na natureza bom porque muitas vezes é capaz de afirmar-se. O forte, ele tem opinião, e isso significa que o fraco seja mal, porque muitas vezes também o mal, nesse sentido, né, ele não tem
força suficiente para rebater, para se manifestar. Aí está a ideia, né, de que na história os fracos são os bons e os fortes são os maus. Não sei se está ficando claro essa opinião. No livro didático é especificado bem essas questões, né? Ele chama a atenção a ideia de que a gente precisa ter uma vontade de poder forte, que nesse caso, né, um exemplo que ele cita de um artista, que ele cria por conta própria e não é influenciado pelos outros, né? Como se para ele, de fato, ter um reconhecimento, ele precisa agir com relação a essa ideia de uma criação ativa. E a reativa, que nesse caso seria o oposto, né, tem a ver com relação à ideia de que, como exemplo de um artista, então que ele não cria por si próprio, por si mesmo, mas ele é submetido às lógicas do mercado. Né? Bem, uma das razões da crítica que ele fala da inversão dos valores é essa da crença da imortalidade da alma, que ele até diz que é uma herança dos filósofos pré-socráticos platônicos, principalmente do Platão lá, que diz que há um idealismo, é como se você precisasse ir em busca de uma perfeição, né? Parece que está numa conquista deste objetivo, e é mesmo comparado a essa lógica de que talvez você vai ter a paz numa outra vida e não nessa, já que aqui é o sofrimento. Tipo, por causa dessa crença, os gregos deixaram de afirmar a sua vida, de ser criadores, de serem nobres, por se tornarem, então, produtores de uma cultura da resignação. E uma outra questão que eu comentei já, polêmica do Nietzsche, é sobre o cristianismo. Né? O Nietzsche admirava Jesus, olha só, a crítica dele se refere realmente a essa ideia do cristianismo, né, que tornou a filosofia da resignação uma negação da vida terrena. Então, as principais observações do Nietzsche têm a ver com relação a essa ideia de um caráter ativo e de um reativo, e que muitas vezes implicam em valores diferentes. Por isso que os valores devem ser revistos, né? Ele fala também dessa questão das felicidades, né? A ativa tem a ver com relação àquele que cria, que é ativo, e a passiva, né, tem a ver com relação à ideia de alguém que é fraco, entorpecido, né, que se fecha, não se defende, né, vive sob essa lógica da passividade. Segundo ele, o que fundamenta então as escolhas humanas são valores universais. Então, é difícil, né, você colocar valores iguais para todos em toda época. O Nietzsche está questionando essa historicidade. Quando essa avaliação é feita sob uma perspectiva do forte, também é importante lembrar, porque ele fala, né, que se a gente for ver ali, ele pega essa teoria do Hegel, do Friedrich Hegel, outro pensador, também do senhor, do, como é que se diz, do soberano e do seu seguidor, né, que muitas vezes está ligado à ideia de que há uma opinião do forte como também a do fraco. Mas a gente também precisa ver que muitas vezes há uma insistência do forte, né, nesse sentido de impor uma verdade, uma opinião, a do senhor e a do escravo, segundo a teoria do Hegel. Essa inversão coloca em jogo a universalização, então, segundo a qual haverá um bem e um mal, e não simplesmente um bom e ruim, porque também, muitas vezes, se for avaliar a ideia do que seria bem, né, e do que seria mal, essa proposta do Nietzsche sobre uma transvalorização, quer dizer, reavaliar os valores, e aí também pode seguir essa lógica de que é necessário ter valores ativos na vida e não reativos passivos, né? Pode ser uma boa sacada aí nessa proposta crítica do Nietzsche. Essa é uma das teorias dos valores, então, a segunda que nós estamos abordando. Então, quem foi Nietzsche? Este filósofo polêmico, se vocês puderem pesquisar, está no livro didático, aqui é só uma reflexão, não uma atividade. Que tipo de caráter é esse, ativo e reativo, que ele vem discutindo, né? Como é que ele denomina essa moral de rebanho, já que todos seguem um líder sem questionar, né? Porque, segundo ele, é necessário esse processo de transvalorização dos valores. E se você fosse elaborar uma síntese sobre valor, na opinião do Nietzsche, a gente vê essa discussão dele sobre a questão da historicidade. Deixa eu fechar aqui e voltar para Lara lá. Viu, Lara, você está me acompanhando ainda? Desculpe, eu estou falando um pouco rápido, né?
para dar tempo, é claro, não se estender, para que esse vídeo também não fique muito extenso, muito longo, para eu postar lá na plataforma. Mas qualquer dúvida que você tiver, você me chama, tá? Não fica em dúvida. Ok? Deixa eu voltar aqui então na atividade de hoje. Essas são as atividades que estão lá na plataforma. A partir daquilo que foi discutido, que é sobre esse teórico, né, sobre o filósofo Nietzsche. Bem, não sei se a Lara está acompanhando aqui, se dá para ver essa tela. Deixa eu fechar, parar e vou apresentar de novo aquela tela específica ali, para não ter dúvida de que ela apareceu aí para você. Não, tá aqui, ó. Esse é o slide que está lá, slide. Esse é o arquivo lá que foi postado na plataforma, tá? Essas são as questões, então, do Nietzsche que eu coloquei lá para serem respondidas. Tem a ver com relação àquilo que eu já coloquei no final dos slides. Ó. Essa é a primeira pergunta. Defina o conceito de caráter ativo e reativo das ações, segundo o filósofo Nietzsche. O que ele quer definir aqui por ativo, né? Falamos ali com relação a essa perspectiva hoje. O que ele atribui, então, à segunda? Qual o conceito de moral de rebanho? O que ele denomina por moral de rebanho? Por que, segundo Nietzsche, é necessária uma transvalorização dos valores? Qual a crítica que o Nietzsche, na 4, está fazendo sobre o cristianismo? Vocês vão ver que também está bem especificado ali no texto, e a gente falou hoje, né, essa crítica à moral da resiliência, né, onde a pessoa se sente nesse sentido, então, submetida a uma lógica de que ela terá salvação num pós-vida. E a última das questões, que é a quinta, né, sobre essa proposta, ele diz, e é até baseado na teoria do Nietzsche, né, suas escolhas são feitas por livre consciência ou você muitas vezes se sente influenciado pelos outros? É uma questão subjetiva, né, pessoal, para você responder aí, ok? Você poderia sugerir um exemplo? Pede ali. Não há nenhuma dificuldade nisso. Bem, deixa eu voltar lá e perguntar para Lara se ela entendeu, compreendeu, como é que foi. Lara, você pode me dar um parecer? Pode ser no chat ali mesmo. Ficou claro? Teve dúvidas? Ah, que bom, Lara, nenhuma dúvida. Tá certo, então. Todo esse material vai estar lá disponível. Também vou deixar lá os slides dessa apresentação. Tá lá também o resumo para você responder as questões. E as questões, né? Como eu falei, que elas foram disponibilizadas ali. Olha só, são 3 teorias ou concepções sobre valores que a gente vai abordar. Nós já começamos a falar do Platão, que eu já fiz uma live explicando isso. A gente falou hoje sobre a do Nietzsche, então, e também a live apresentando a proposta. Na próxima semana, eu vou enviar a do Último Pensador. Só o material. Eu não vou fazer uma live na semana que vem, porque eu vou deixar para outra semana para me fazer uma live completa de todas as teorias, para a gente, então, fazer uma prova, uma avaliação final sobre todo este assunto. Tá bom? Clara, tem como você. Isso, já deu um ok ali, eu acho que isso pode representar aqui como a sua presença. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Se você tem mais alguma dúvida, como é que você está se sentindo ali na plataforma, nas atividades? Pude ver que as suas notas estão em dia, né? Isso é muito bom, viu? Fico feliz porque você vem se responsabilizando pelos trabalhos. E pela média, né, também, Lara. Ou não, Lara? Lara Cristina Becker. Bah, a gente não tem nenhuma atividade no primeiro semestre. Que bom que você está aqui. Você fez lá as atividades. Ah, você já colocou em dia. Eu estou corrigindo. Beleza, beleza. Já colocou em dia. Tranquilo. Então, logo, logo você vai acompanhar ali as notas. Na verdade, eu vou fazer isso hoje, então, atualizar, porque o sistema está aberto. Tá bom? Então, vou deixar um forte abraço. Espero revê-los em breve. Tá bom? Tchau, tchau. Tudo de bom. Finalizar aqui, então, a live.
Valeu, Lara. Um abraço, tá? Tchau.